falar algumas coisas, assim, talvez eventualmente soltas, mas depois a gente conversa no nosso diálogo, não é? E não sei o que é que ele vai dizer. Muita coisa que eu ia falar já foi falado ontem, então não vou aqui repetir. E fiquei impressionado com o Roberto, que ele tem uma claridade, uma clareza no que fala extraordinária, né? O que tem a nosso favor da Caritas, a favor da Igreja, é que nós começamos a trabalhar com refugiados antes que o governo, que outras organizações, que as universidades, que tanta gente que hoje se apresenta como, às vezes, até como pioneiro do trabalho refugiado, nós já estávamos antes, bem antes. Pra vocês terem uma ideia, em abril do próximo ano, vai fazer 40 anos que a Caritas tem um trabalho organizado de atendimento a refugiado no Brasil. Então, isso é bom para todos nós, porque essa experiência adquirida, tantos governos passaram, tanto federais, municipais, estaduais, tantos problemas políticos passaram e nós continuamos firmes no nosso trabalho, porque o que nos leva a fazer esse trabalho está muito acima de nós, que fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a irmã Rosita estava falando que eu tenho uma fixação na questão de colocar que este trabalho só pode ter um prosseguimento exitoso se tivermos a ideia do trabalho tripartite. Não podemos fugir da colaboração do Acnur pelas garantias internacionais que o refugiado tem que ter. E, às vezes, a gente tem que sempre pensar que os governos mudam, que a ideologia dos governos também mudam, e que nós temos que defender o refugiado acima de qualquer ideologia. Temos que garantir que o refugiado que tenha o direito a conseguir o status de refugiado tem os meios para conseguir da maneira mais correta, mais tranquila possível, com um respeito à sua solicitação. Então, é importante que o Acnur esteja parte desse tripé. O governo, próprio governo, porque o governo é quem dá o status de refugiado. E aí vem aqui só uma observação. Nós, quando participamos da reunião do Comitê Nacional para Refugiados, como membros do comitê, de certa forma estamos ligados à estrutura do governo. A nossa posição no CONARE é o contraponto. Nós fazemos e discutimos, inclusive temos tido ultimamente momentos muito dramáticos nas reuniões plenárias do CONARE. Para você ter uma ideia, um grupo de refugiados de determinado país, nós resolvemos nos omitir de votar em forma de protesto. Fazemos isso quando é necessário fazer. Foi meio um escândalo quando nós nos colocamos assim. Nós podíamos dizer somos contra e por quê, mas simplesmente nós não votamos. Nós apresentamos o nosso protesto de forma muito para a situação e a maneira e o processo lá mais violenta de que tivesse feito um grande discurso político contrário à posição que estávamos vendo naquele momento. E essa é a nossa posição e não vamos mudar dela. Enquanto estivermos lá, e somos porque a lei diz que devemos estar, não é? Aliás, o governo pode até mudar, porque ele pode dizer que existe outra instituição, outras instituições que trabalhem melhor que a gente, e arbitrariedade pode acontecer. Porém, vamos brigar até o final na defesa daqueles que têm o direito de refúgio e que devem conseguir o status de refugiado, não é? E a outra parte somos nós. E nós somos a parte fundamental do trabalho. Nós, todos os dias, lá em São Paulo, no Rio, MDH, abre as portas, 9 horas da manhã, que já tem uma fila de refugiados. São Paulo está numa situação extremamente delicada no momento, com a chegada de muito mais refugiados que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem, eu vou dizer números redondos, né?
4.000 refugiados reconhecidos e 4.000 solicitantes de refúgio. Aí, normalmente, as políticas e os trabalhos teóricos estabelecem que vamos fazer para um determinado grupo determinadas ações. Não é assim. Cada refugiado tem a sua história. Nós não atendemos em massa, coletivamente. Nós atendemos cada pessoa. Temos que saber o problema de cada um. Cada uma tem a maneira de chorar, ou a maneira de agradecer. E temos, então, que entender isso, respeitar isso. Nós abrimos todos os dias as portas. E todos os dias nós temos que pedir a Deus que nos dê a força. Aqui foi dito, de certa forma, que a gente sofre com eles, que a gente lamenta com eles, a gente tem que estar junto deles. Então, esse trabalho, com esse espírito que o Evangelho nos ensina a fazer, é único. Se há muita gente fala, e a gente fica até emocionado, de dizer como a gente trabalha bem. Nós não trabalhamos bem. Nós fazemos a nossa parte de um projeto maior, que é o projeto da igreja. Isso é que nos alavanca. Isso é que nos dá coragem de estar aqui. Isso é que nos dá coragem de brigar. Porque são 40 anos de experiência, 40 anos de ouvir sofrimento, e não nos calejamos por isso. Pelo contrário, cada vez mais a gente fica aguerrido, fica destemido, fica querendo brigar mais. Esse é o nosso compromisso com Jesus, com Maria, com a igreja. Então, esse tripé, governo, Acnur e sociedade civil, ele é fundamental para que haja essa harmonia no atendimento ao refugiado, para que esse espírito, que ele sinta que existe esta colaboração, essa preocupação com cada um. Por isso, do trabalho com refugiados, o momento mais importante é a acolhida. É na hora que chega pela primeira vez um candidato a refúgio. Pode ser que nem seja para refúgio, pode ser que não se adapte ou não se enquadre. E ali mesmo ele vai saber disso. Ou é um candidato a refúgio, solicitante de refúgio, ou um refugiado que já está com seus direitos garantidos há 2, 3, 4 anos. Acolhida é abrir o coração, é abrir os braços, é a pessoa se sentir parte. Não é só, como algumas pessoas até do governo pensam, em servir um cafezinho, um biscoito. Não, isso não vale nada. O que vale é o afeto, é o carinho, é a sensibilidade, é o ouvir, é o saber ouvir. Cada refugiado, cada refugiada tem uma história de vida que eles querem encontrar alguém para ter a confiança de falar, sabendo que não vai sair dali. Isso é que nós fazemos. Lógico que depois desse acolhimento, desse abraço, começam para nós problemas cruciais. O abrigamento. Aonde tem pessoas que chegam, famílias, ou pessoas sós mesmo, que não tem nada, não tem, só a roupa do corpo. Nós não temos para onde mandar. Os abrigos da Prefeitura do Rio de Janeiro, São Paulo é um pouco diferente, tem outras possibilidades. No Rio de Janeiro não tem abrigo da Prefeitura, não tem nada. E a grande solução, por incrível que pareça, é entre eles mesmos. Os pobres ajudam aos pobres. Na semana retrasada, o Dorani reuniu o clero do Rio de Janeiro, foi uma reunião geral do clero. Já tem 3 paróquias que recebem, e recebemos oferecimento de mais 3 paróquias.
E é bom dizer que não é para ficarem morando sempre. É um momento de passagem, talvez 2 semanas, um mês, até se encontrar um caminho para que tenha um local seu para viver. E aí tem outros problemas, eu vou ficando por aqui para dizer que tem um problema da alimentação, tem um problema da saúde, tem um problema da higiene pessoal, tem um problema de roupas. Esse primeiro momento, o momento da acolhida, é um momento muito importante. Depois vem a proteção legal, não é? Então nós temos que ter advogados competentes para ajudá-los a montar o processo. Agora, no dia 21, o CONARE mudou o questionário que eles devem preencher para contar a sua história, para que eles possam levar à plenária do CONARE. Aí tem toda uma série de problemas, não vamos aqui entrar em detalhes, que tem que ser ouvido por um oficial de proteção do governo, e tem essa quantidade de processos, 12 mil, mais de 12 mil, né? Passe de 12 mil, aguardando que seja feita entrevistas. Você vai ouvir, com toda a boa vontade que expôs aqui a Cláudia e o Beto Vasconcelos, não vai ser tão cedo que vão ouvir 12 mil pessoas, escrever o relatório das 12 mil pessoas, levar para a plenária do CONARE. Fora o problema dos 40 mil haitianos, que eu diria que até mais, eu não sei nem o que é mais grave. Se é o problema dos haitianos, dos migrantes, com a lei péssima que tem, não sei se essa melhora muito também, porque vai continuar tudo na Polícia Federal. E a Polícia Federal reclama aqui, é Ministério da Justiça. Então, não estamos longe de quem seja o responsável. E depois a integração local, Padre Marcelo, já estou lhe passando a palavra, integração local. O problema da língua. E agora, depois da mídia divulgar tanta coisa, a gente faz trabalho há muito tempo, mas a mídia agora parece que todo mundo descobriu que é o primeiro momento. Começamos a atender refugiado hoje. Aí todo mundo quer ajudar. Imagina que tem gente, várias pessoas, um dia eu dizendo não para o senhor, ele chorou na minha frente, quer adotar criança síria. Eu disse, ajude a família síria que está com a criança. Eu perguntei, eu não sei se tem algum pai e mãe querendo dar criança. Aí um outro quer ensinar, eu quero ensinar português. Vocês terem uma ideia, a dificuldade, e aí a gente tem que ser honesto, um estrangeiro, principalmente, e minha experiência mais direta com refugiados, você tem que ensinar português, que ele aprenda português mesmo. Não é português de turismo. É português para viver no Brasil e aprender português mesmo. Nós fizemos um acordo com a Universidade do Estado, já está desenvolvido uma metodologia, uma pedagogia, não sei bem como é que chama, própria para ensinar português para estrangeiros com foco nos refugiados. Vou lhe dizer uma situação. Os congoleses, embora falem francês, principalmente as mulheres, o francês que sabe que são do interior do Congo, o francês é misturado com dialetos. Então, às vezes, não dá nem para entender bem, não sei se quem aqui fale bem francês viu como é que tem algumas dificuldades deles falarem o próprio francês. Nós estamos ensinando para os refugiados da República Democrática do Congo português via Lingala, que é o dialeto. Um refugiado sabia Lingala, aprendeu bem o português, fez o curso, assessora a equipe da UERJ. Os haitianos, você sabe que a irmã Rosita providenciou até um dicionário. A senhora providenciou um dicionário para os haitianos.
A questão da saúde é um outro problema. Uma das coisas boas que o governo federal devia fazer, além de resolver o problema dos refugiados que precisam ter os seus processos analisados, é fazer um trabalho intenso para que as redes públicas, lá na ponta, soubessem de que se está falando. Muda a direção do hospital, não atende o refugiado. Muda a diretora da escola, não recebe a criança refugiada. E é um trabalho diário, um trabalho permanente. Eu só vou falar mais uma parte da questão do emprego. Isso é um drama, por isso fizemos até aquele vídeo. Quando o refugiado vai procurar emprego, hoje, nas grandes empresas, é preciso apresentar a carteira profissional. Carteira ele tem, mas sem ser assinada. Não tem experiência anterior. Não tem carta de recomendação. Não tem o diploma, nenhuma informação de curso que tenha feito. Nunca vai ser mecânico, em parte nenhuma. Nós temos que fazer um trabalho de convencimento das empresas, de acompanhamento deles na busca de trabalho, para que possa ter uma integração digna. E, de preferência, que ele siga a profissão que ele tinha na origem. Fora que nós já falamos ontem aqui da questão de reconhecimento de diplomas universitários e coisas mais. Mas o que a gente quer é que o refugiado, o que é que ele sabe fazer? Ele é torneiro mecânico, ele é feliz, é a vocação de ser torneiro mecânico. Não vamos ensinar para ele ser outra coisa, porque eu quero que ele seja outra coisa. Ele quer ser torneiro mecânico, então vai ser torneiro mecânico. Agora, se ele quer ser artista, vai ser artista. Aliás, teve até jogador de futebol. Para finalizar, tem uma informação que eu não dei no começo. As Cáritas, São Paulo, Rio, MDH, o Brasil é dividido entre nós três. Porque todos os refugiados, candidatos a refúgio, têm que ser, para efeito do Acnur e do governo, centralizados em um lugar. Então, do Rio de Janeiro, pega o sul do Brasil, pula São Paulo e Espírito Santo, Minas, todo o Nordeste e o Norte. Aliás, eu estava falando ontem, por algum tempo, o funcionário da Cáritas, que trabalhava em Manaus, era funcionário do Rio de Janeiro. Hoje, os recursos de alguma situação, a situação que necessite uma assistência, os recursos estão no Rio para mandar para Manaus. São Paulo cuida dele e do interior de São Paulo, que já é de bom tamanho. Um dia ele me propôs dividir São Paulo, eu não aceitei, né? Ele tem muito trabalho por lá. E o MDH fica aqui com o Centro-Oeste. Não é? Mas pode conversar com qualquer um de nós, que nós nos comunicamos muito bem. Pelo menos uma vez por mês nós nos encontramos. Brigamos muito pouco. Não sei se deveria brigar mais, não é, irmã Rosita? Brigamos muito pouco, porque temos o mesmo sofrimento, então nos autodefendemos. Então, quando chegar na questão da rede, que eu já não devo estar aqui, uma das coisas que eu perguntei à equipe, antes de sair para vir para cá, o que eu vi foi o seguinte. Aliás, primeiro agradecer, porque nunca nos foi negado nada. Quando a gente telefona, sempre alguém atende com muita presteza. Mas era muito bom que a gente soubesse que temos um ponto em qualquer lugar, que a gente pudesse ligar, não só dos que estão aqui, né, mas todas as Cáritas, que a gente pudesse ligar quando tem um refugiado com um problema, bate lá na gente, mesmo no Rio de Janeiro. Então, só isso, esse encontro seria já obtido o seu sucesso.
Cáritas Brasileira, uma família humana cuidando da criação.